Hoje nós vamos resolver algumas questões associadas à relatividade especial. Bom, antes da gente fazer os exercícios, eu acho interessante a gente fazer uma breve revisão, um resumo do que a gente viu sobre relatividade especial, para poder ter uma facilidade maior quando nós resolvemos os exercícios. Tudo bem? Então, Albert Einstein, em 1905, ele produziu dois postulados associados à relatividade. O primeiro postulado nos diz que todas as leis físicas são válidas para qualquer referencial inicial. Lembrando, o que é um referencial inicial? É um referencial que tem velocidade constante, ou seja, ele está em movimento uniforme, ou esse referencial se encontra em repouso. Então, para o referencial que está em repouso ou está com velocidade constante, as leis físicas são válidas. Esse é o primeiro postulado da relatividade. E o segundo postulado da relatividade nos diz que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial inicial e a velocidade da luz é a velocidade limite no universo. Ou seja, nada é mais rápido do que a velocidade da luz, sendo o valor de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E esses postulados tiveram algumas consequências, certo? E uma das consequências foi a relatividade da simultaneidade, que nos diz que eventos simultâneos para um observador não serão simultâneos para outro observador. E a gente lembra de uma coisa dessas, onde, por exemplo, a gente tem um observador em movimento, que está observando um laser saindo do ponto A e do ponto B. Ele vai ver primeiro, esse observador que está em movimento vai ver primeiro o laser saindo do ponto A do que o laser saindo do ponto B. Isso é uma interpretação. Já o observador que está no centro, ele vai observar o laser saindo do ponto A e do ponto B no mesmo instante, porque ele está no centro e ele está em repouso, certo? Então, essa foi uma das consequências dos postulados da relatividade. Outra consequência foi a velocidade relativa, que na física clássica nós calculávamos fazendo a soma das velocidades. Para um observador num referencial inicial e com velocidades muito próximas à velocidade da luz, essa expressão foi corrigida para essa fórmula aqui, onde V é igual a VA mais VB sobre 1 mais VA vezes VB sobre C ao quadrado. Esse termo aqui no denominador garante que a velocidade relativa nunca será maior do que a velocidade da luz. Outra consequência foi a dilatação temporal, ou dilatação do tempo, expressa por essa fórmula, onde ΔT0 é o tempo próprio. Tempo próprio é o tempo medido no local onde ocorre o evento. Se formos fazer uma analogia com o que nós vimos no slide associado à relatividade da simultaneidade, seria o observador que está no centro, parado, próximos aos raios, por exemplo, se os raios tivessem atingido ele. E o tempo impróprio, ΔT, é o tempo medido pelo observador que está fora do local onde ocorre o evento. No caso, o que estava em movimento fora, por exemplo, do lugar onde tem os raios. E esse termo aqui é o fator de Lorentz, que nós vimos, que está presente em basicamente todas as expressões associadas com a relatividade restrita, tudo bem? Isso implica que o tempo impróprio vai ser o fator de Lorentz vezes o tempo próprio. E uma coisa interessante é que se a velocidade for nula, por exemplo, se o corpo estiver em repouso, o tempo impróprio vai ser igual ao tempo próprio, certo? E se essa velocidade for maior do que zero, aí o tempo impróprio vai ser maior do que o tempo próprio. Então, o tempo impróprio ele é maior ou igual ao tempo próprio, de acordo com a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior vai ser a diferença entre o tempo próprio e o tempo impróprio. Já que esse fator de Lorentz aqui, esse fator, ele é sempre maior ou igual a 1. E aí, por isso, nós temos a dilatação do tempo. Outra consequência é a contração do espaço, ou contração do comprimento, onde L0 é o comprimento próprio do observador no local do evento, L é o comprimento impróprio do observador que está medindo fora do lugar onde ocorre o evento. E aí, se a gente tinha dilatação do tempo por conta do fator de Lorentz, agora a gente tem a contração do espaço por conta do fator de Lorentz. Já que quanto maior for a velocidade, maior vai ser a contração do comprimento. Então, o comprimento próprio vai ser sempre maior do que o comprimento impróprio. Por isso a contração.
A contração e a dilatação estão associadas com a parte imprópria, ou seja, do observador que não está no local do evento. Outra consequência é o momento linear relativístico. O momento linear relativístico é a quantidade de movimento. E na física clássica ele era dado por P igual a mv, o produto da massa vezes a velocidade. E agora ele tem um fator de Lorentz aqui corrigindo essa expressão. Outra consequência, a partir do fator de Lorentz, por exemplo, a partir do momento, é a energia total relativística. E a energia total relativística, se a gente for fazer uma matemática igual nós vimos nas aulas anteriores, ela pode ser obtida a partir do momento e pode ser expressa também a partir do fator de Lorentz. E essa energia associa a massa e associa também a velocidade. Então, por exemplo, se nós temos um fóton, o fóton ele não tem massa, mas ele tem velocidade. Então a energia total para um fóton vai ser esse termo aqui. E vai ser igual ao momento ao quadrado vezes a velocidade da luz ao quadrado. Já um corpo que se encontra em repouso, ele vai ter a energia de repouso, que vai ter E é igual a mc ao quadrado, a famosa fórmula do Einstein. Então, esse fator vai ser anulado, então a energia total vai passar a ser a energia de repouso. Consequência na energia cinética relativística é que ela é expressa por essa fórmula e ela é válida para velocidades próximas da luz. Assim como a velocidade relativa precisou de ter uma correção, a energia cinética relativística também teve essa correção. De forma que, quando a velocidade é muito menor em relação à velocidade da luz, em condições, por exemplo, em que resolvemos questões de mecânica clássica, de física clássica, a expressão é reduzida a mv ao quadrado sobre 2, que é a expressão que nós já conhecemos. Então, essas fórmulas que eu apresentei para vocês associadas com relatividade restrita conseguem ampliar as nossas informações para poder interpretar os fenômenos sem quebrar os postulados da relatividade. Então nós vamos começar agora resolvendo as questões, beleza? Bom, a primeira questão é da FMG, do ano de 2012, e diz que considere que no ano de 2222 um trem expresso passa por uma estação a velocidade de 0,2 c, ou seja, 20% da velocidade da luz. E que Henrique está dentro desse trem em um vagão que mede 30 metros de comprimento. Quando o trem está passando pela estação, Henrique liga um laser situado no fundo do vagão. Esse laser emite um pulso de luz que é refletido num espelho posicionado na frente do vagão e retorna atingindo o detector junto ao laser. Então aqui nós temos as perguntas de letra A e letra B. Aí, ilustrando essa situação toda, nós temos o Henrique aqui. O Henrique estava no fundo do vagão e o espelho estava na frente do vagão. Ele pegou o laser, aqui estava o espelho, ele apontou esse laser. E aí, essa distância, como foi passado pela questão, tem 30 metros de comprimento. E aí, a pergunta quer saber o tempo para o laser sair e voltar num detector de luz que estava perto de onde saiu o laser. Então a questão pede isso. Nós precisamos encontrar o tempo em que a luz saiu do laser, foi para o espelho, refletiu no espelho e voltou para o laser. E voltou para o detector que está próximo ao laser. E antes de tudo, dessa questão, pergunta o tempo próprio ou tempo impróprio em relação à relatividade? É o tempo próprio. Por que é o tempo próprio? Porque o observador está no local onde ocorre o evento, certo? Por isso é o tempo próprio, representado por ΔT0, igual nós vimos nas expressões anteriores. E como calculamos esse tempo próprio? Como é que a gente calcula isso? Bom, a gente já sabe que a velocidade com que o laser atinge e volta no espelho é a velocidade da luz. O laser é uma luz, certo? Então ele tem a velocidade da luz. Nós sabemos que a velocidade da luz é constante. Lembra do segundo postulado, do primeiro postulado da relatividade, do segundo postulado da relatividade. A velocidade da luz é constante para qualquer referencial e está no movimento uniforme. E o terceiro, nós sabemos o comprimento do vagão, que é 30 metros.
E para a gente fazer isso, como é que a gente calcula? Bom, basta a gente encontrar o intervalo de tempo, porque nós estamos tratando o intervalo de tempo para um movimento uniforme, porque nós estamos tratando um movimento uniforme igual nós vimos no começo do curso de física de MRU, por exemplo. Então a gente precisa saber a distância e a gente precisa saber o intervalo de tempo. Fazendo uma relação com os conceitos de relatividade, a velocidade vai ser qual? A velocidade do laser. Qual será essa velocidade? A velocidade da luz. E D vai ser a distância do vagão. E ΔT0 vai ser o tempo próprio, que é o que a gente quer encontrar, que é do observador que está no referencial, no local onde ocorre o evento. Mas esse D aqui, é certo colocar? O laser percorreu só a distância do vagão? Não, está errado. O laser, ele percorreu 2 vezes a distância do vagão, porque primeiro ele foi e em seguida ele voltou. Então ele teve essa ida e volta. Então a distância vai ser 2D. Assim, o intervalo de tempo pode ser encontrado a partir dessa expressão. ΔT0 vai ser igual a 2D, no caso 2 vezes a distância do vagão, sobre a velocidade da luz. Uma matemática muito simples, 2 vezes 30, 60, vai ser sobre a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, vai nos dar o resultado de 20 vezes 10 a menos 8 segundos. Esse é o intervalo de tempo encontrado para o laser e no espelho refletir até o detector. Certo? E agora tem a letra B. Enquanto isso, o Alberto parado na estação vê o trem passar. Considerando essa informação, responda: qual é a velocidade do pulso de luz do laser medido no referencial de Alberto? E justifica sua resposta. Bom, para o Alberto, a velocidade da luz para o laser vai ser 0,2C, 1,2C, porque o laser tem uma velocidade, certo? O laser está atingindo o espelho com uma velocidade. E o Alberto está vendo de fora o movimento. O trem está em movimento. E o laser também está com uma velocidade. Como é que vai ser esse valor de velocidade? Vai ser 0,2C? Vai ser 1,2C? Bom, o laser é o quê? É uma luz, né? Então, qual que vai ser a velocidade do laser? Independente do referencial, de acordo com o segundo postulado da relatividade, o pulso do laser vai ser 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E isso não seria possível, valores maiores que a velocidade da luz não seria possível por conta do segundo postulado da relatividade, que nos diz que nada pode ser maior que a velocidade da luz. Em relação à questão de rapidez, nada pode ser tão rápido quanto a velocidade da luz. E aí o pulso do laser é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Segunda questão, agora nós temos uma questão do PISM da UFJF do ano de 2015 por ingresso em 2016. Essa questão é de múltipla escolha e nos diz que em um reator nuclear, átomos radioativos são quebrados pelo processo de fissão nuclear, quando nós colidimos átomos entre si, por exemplo, liberando energia e átomos de menor massa atômica. Ocorre uma grande liberação de energia e a massa atômica cai. Essa energia é convertida em energia elétrica com aproveitamento de aproximadamente 30%. A teoria da relatividade de Einstein torna possível calcular a quantidade de energia liberada por processo de frição, e nessa teoria a energia de uma partícula é calculada pela expressão E igual a mc ao quadrado, ou seja, energia de repouso, onde m vai ser igual a m0 sobre m0 vezes o fator de Lorentz. 1 mais v ao quadrado sobre c ao quadrado em o inverso do fator de Lorentz. Em uma residência comum, se consome em média 20 kWh por mês. Neste caso, calcule qual deveria ser a massa em quilogramas necessária para manter essa residência por um ano, considerando que a transformação de massa em energia ocorre no repouso. Ou seja, isso aqui é a energia de repouso, é o E0. E a gente precisa saber quanto de massa tem que ser convertida em energia por um ano para manter essa residência funcionando. Bom, precisamos saber o quanto de energia precisa ser convertido para entender essa necessidade por um ano. Sabemos que a casa consome 20 kWh por mês e que o aproveitamento de energia é 30%.
certo? Se em um mês é consumido 20 kWh, no ano são consumidos 12 vezes 20 kWh, 200 kWh. Certo? Então, 12 vezes 200 vai dar 2.400 kWh. Precisamos agora de converter, como a resposta é dada em quilograma, nós precisamos converter isso para joule, de kilowatt para joule. E como é que nós fazemos isso? A partir dessa relação. Se 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a 6 joule, 2.400 vai ser o produto de 2.400 por 3,6 vezes 10 a 6 joule. E vai ter esse valor de 86,4 vezes 10 a 8 joule. Essa vai ser a quantidade de energia que a casa consumiu em um ano. Porém, a gente precisa da massa. E aí, essa quantidade de energia que a casa consumiu equivale a 30% ou a 100% da quantidade de energia necessária para poder entregar essa energia para casa? Equivale a 30%, porque teve perda, a energia saiu, por exemplo, da usina e teve 70% de perda. E aí só 30% foi entregue. Esse 30% é expresso por essa expressão aqui. Então agora nós precisamos ter o valor de energia para 100%. Porque é a partir dessa energia que nós conseguimos obter a massa necessária. Bom, usando a regra de 3, se 30% equivale a 86,4 vezes 10 a 8 joule, quanto equivale a 100%? 30% vai ser igual a 86,4 vezes 10 a 8. 100% vai ser igual a x. Fazendo uma multiplicação cruzada, 100 vezes 86,4 vezes 10 a 8 sobre 30 vai ser igual a 288 vezes 10 a 8 joules. Esse é o valor de energia total necessário para manter a casa por um ano, por esses 2 meses, consumindo 200 kWh. E aí, pessoal, sabemos que essa energia, como a gente pode determinar a massa? Bom, a gente pode determinar a partir da relação que foi dada no início da questão, que é a energia de repouso. A energia de repouso relativística, onde E0 é igual a mc ao quadrado. Então, a massa vai ser E0 sobre c ao quadrado. E0 nós temos, c é a velocidade da luz. E0 vai ser igual a 288 vezes 10 a 8. E a velocidade da luz vai ser 3 vezes 10 a 8 ao quadrado, que nos dá essa expressão. Portanto, por meio desse cálculo, nós temos que a massa necessária para manter essa casa funcionando por um ano é de 32 vezes 10 a menos 8 kg. Aqui nós não temos essa opção, mas nós temos 3,2 vezes 10 a menos 7 kg. Ou seja, só muda a potência de 10. Então, eu vou deixar isso aqui como 3,8, 3,2, e nós temos a letra C como correta, porque ele está associando de acordo com o nosso resultado que obtemos.